Durante mais de 150 anos, manuscritos permaneceram guardados em silêncio, até que revelaram um segredo surpreendente. Jesus sempre esteve à frente da obra espírita. Allan Kardec, em sua trajetória espiritual, caminhou lado a lado com Cristo em diferentes épocas da história. Chegou a hora de conhecer essas revelações no livro O Espiritismo é Obra de Jesus. Reserve já em pré-venda no site mundomaior.com.br e participe deste marco histórico. Olá, querida Denise, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada, agradeço de coração pela oportunidade de trabalho. Que coisa maravilhosa, mesmo sendo a primeira vez, parece que já nos conhecemos há muito tempo e nós te damos, então, as boas-vindas. E vamos cumprimentar os companheiros que nos acompanham, que nos assistem. Para eles também, nosso boa noite e sejam muito bem-vindos, porque hoje nós temos como palestrante a nossa irmã, que é do Rio de Janeiro, do Centro Espírita Leon Denis, que colabora muito com o Centro Espírita Zilda Gama. Então, para nós é sempre uma alegria quando recebemos mais uma irmã que vem falar para nós sobre a doutrina espírita. Então, minha querida, nós te agradecemos e convidamos agora nossos irmãos para a nossa prece inicial. Então, elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a Jesus, esse mestre amigo de todos os momentos. E agradecemos, Senhor, pela oportunidade de juntos estarmos aqui estudando, tomando conhecimento de mais alguns assuntos sobre a doutrina espírita. Pedimos, então, que nossa mentora Zilda Gama, esses bons espíritos que sempre nos acompanham, que inspirem a nossa irmã Denise no trabalho que ela trouxe para nosso entendimento e nós estejamos com o coração e a mente abertos para aplicar nos nossos dias. E sabemos que só assim estamos cumprindo uma tarefa que é para a nossa elevação espiritual. E assim, Senhor, pedimos que nos abençoe, esteja sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus.
Então, minha querida irmã, agora é com você. Obrigada, muito obrigada. Bom, que as nossas primeiras palavras sejam sempre de agradecimento a Deus, a Jesus, pela oportunidade de trabalho. E agradecemos também, né, aos diretores espirituais do Centro Espírita Zilda Gama, ao nosso querido Leopoldo Machado, patrono do Grupo Gedelme, aqui da nossa casa, né, do céu de Rio de Janeiro. Muita gratidão pela oportunidade do trabalho, né, que é uma oportunidade da gente sempre estar estudando a doutrina espírita e estudando, no caso, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse livro maravilhoso para a nossa vida, né? Então, meus irmãos, foi incumbido para mim na noite de hoje a gente falar sobre o capítulo 7, o item 13, que tem como título A Missão do Homem Inteligente na Terra. Tá? É um item muito importante em nossas vidas, para que a gente possa raciocinar o que nós estamos fazendo aqui, né? O que Deus permite nos dar de missão, né, para cada um de nós. Por mais simples que seja, né? Nós não somos nenhum Chico Xavier, né? Nenhum Divaldo, que trouxeram essas missões, né? Do trazer o Espiritismo. Mas cada um de nós tem uma missão, pequena que seja, nós temos, né? Eu gosto muito de ler o Evangelho para a gente poder falar junto, comentar junto sobre o entendimento, né, da noite de hoje. E aí eu vou pensando aos pouquinhos e a gente vai falando sobre esse item 13, que é a missão do homem inteligente na Terra. Começa assim: não vos orgulheis do sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. E é uma missão que ele vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver a inteligências retardatárias ao vosso redor e conduzi-las a Deus. Então, daí a gente já começa nesse início, vendo o que o Espírito Ferdinando, né, que é um espírito protetor, que deu essa para Kardec, né, lá em Bordeaux, em 1862, ele vem trazendo de importante para a gente. E aí a gente vai começando a destrinchar isso aí. Inteligência, o que é inteligência? Né? Eu fui lá na Gênese, no capítulo 3, no item 12. O capítulo 3 ele fala sobre o bem e o mal. E o item 13, ele trata do instinto e da inteligência. E aí Kardec traz isso para a gente. Inteligência é atributo do espírito. É a faculdade que nós temos de raciocinar devido à capacidade de termos pensamento, né? Pensamento contínuo. A inteligência possibilita ao ser aprender, apreender, compreender, perceber, entender, interpretar e planejar. É um atributo de Deus e do Espírito. Tá? Isso está lá na Gênesis, no capítulo 3, no item 12. Então, já começa aí Deus dando essa capacidade para o homem, né? Para aquele que encarna aqui na Terra, para a gente ter o direito de pensar, não é? De ter essa capacidade de aprender, de compreender, de perceber. Mas isso não é algo só para que a gente possa fazer e guardar para a gente, né? A gente precisa, como ele fala aqui, desenvolver a inteligência de retardatários que estão ao nosso redor. E aí, lá no Livro dos Espíritos, na questão 72A, eu só vou pegar um trechinho. Ele diz assim: a inteligência é uma faculdade peculiar a cada ser e constitui sua individualidade moral. Então, a gente para pensar aí que não é só a inteligência que tem que ter, né? Nós temos que ter a inteligência e a moral. É como se fosse duas asas. Lá no Consolador, na questão 204, perguntam para Emmanuel: a alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos?
E ele responde assim: o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Ora, se o Espírito Ferdinando falou que nós temos, né, que conduzirmos a Deus, não é? Então a gente tem que ver, equiparar, não só nos intelectualizarmos, mas também nós temos que ascender moralmente. São os dois juntos, né, que vão dar a possibilidade, né, de nós crescermos, de nós progredirmos, não só nós, né, como também fazermos evoluir aqueles que estão ao nosso derredor e assim, né, o nosso país, a nossa humanidade. Então é para isso que Deus deu como missão, né, a inteligência no homem na Terra. E é uma missão, como ele fala, né? É um dever que temos a cumprir. No momento que você teve você tem a inteligência, você não é doente, você não é embotado, né? Se você teve condições de se intelectualizar, é porque tem uma missão. E aí também, lá no Livro dos Espíritos, na questão 573, né, Kardec pergunta para os espíritos que consiste a missão dos espíritos encarnados. Aí os espíritos respondem a Kardec: instruir os homens. E aí a gente já dá uma paradinha aí: instruir os homens, né? Então, nós temos que nos instruirmos, né, para poder passar adiante, como ele fala aqui, instruir os homens, para auxiliar no progresso. E aí, então, eu fico pensando, né, leva a gente a refletir da importância da educação na nossa vida, né? Desde os pequenininhos, né, das criancinhas pequenininhas, até a gente chegar, né, a sermos jovens e adultos, a importância da educação, mas não só a educação que nos intelectualiza, né, mas a educação moral, aquela que vem da família, que vem da missão, que é uma missão, a missão da paternidade, da maternidade, não é? Como a gente vai ver aqui mais para baixo no próprio Evangelho, que Ferdinando fala isso, né? Das pequenas missões, né? e das maiores. Então, essa a de educar o espírito, né? Para ele poder ser esse homem que vai dar o progresso à humanidade, isso é de muita importância, e para isso a gente tem que estar quase equilibrada. A moral, né? O sentimento e o intelectualismo. Então, a gente vê, né? Nós vamos vendo a importância de um professor quando ele educa, ele leva a educação da intelectualização, porque a educação moral a gente recebe de casa, né? Na família, com o papai, com a mamãe, né? Começa ali. Não é a escola que tem que educar moralmente, né? E acontece que acaba fazendo. Mas o que eu venho, que a gente vai levar a gente a pensar, que o professor é uma missão. É uma missão belíssima do professor, que hoje, né, antigamente, o professor ele tinha até um respeito, né? As pessoas tinham respeito pelo professor, tinha uma coisa assim com o professor. E hoje, infelizmente, o que a gente mais vê são professores saindo de sala de aula por estarem adoecidos, né? Porque não conseguem educar, né, intelectualizar aquela criança, aquele jovem que vai lá. Por quê? Porque não estão vindo de casa, né, com essa educação moral. Porém, quando esse professor tem o amor pela profissão dele, de educar, né, ele persiste, né, ele arruma uma maneira de acolher, de trazer para ele essas crianças, esses jovens. Né? É difícil, não é fácil não. Não é fácil não, mas é uma missão, né? E como ele fala aqui, vamos terminar aqui de ler: instruir os homens, auxiliar-lhes o progresso, melhorar as instituições através de meios diretos e materiais, ou seja, né, as instituições de educação, os hospitais, né, e tudo mais que possa ajudar uma nação a crescer, né, a progredir. Aí ele fala: as missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. Aí é onde que ele fala: aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou que instrui.
tudo se encadeia na natureza ao mesmo tempo, que o espírito se depura pela encarnação, concorre desta forma para a execução dos desígnios da providência. Então, todas as profissões, tudo que a gente faz, quando a gente faz com amor, e quando a gente, não é, tem essa questão da moral também elevada, para a gente não se perder no caminho, né, contribui para a execução dos desígnios de Deus. Aqui, nessa mesma questão 204, lá do Consolador, vou pensar mais um pouquinho dela, quando ele fala assim: devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis, né? Ambos que ele diz é o sentimento e a sabedoria, tá? A moral e a intelectualidade. Imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo. Olha só, considerar a superioridade do primeiro, ou seja, do sentimento, da moral, do segundo. Porquanto a parte intelectual, sem a moral, pode oferecer numerosas perspectivas de queda, que a gente vai ver mais para frente, na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Então, a gente precisa, né, estar caminhando junto nessa missão que é a do homem inteligente na Terra. Caminhando mais um pouquinho, a gente vai vendo no Evangelho de hoje que Ferdinando também nos fala: a natureza do instrumento não torna patente o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro coloca nas mãos do seu ajudante, em vez de cavar, ergue-se a enxada para ferir o jardineiro? Dirias que é horrível. Muito bem, não ocorre o mesmo com aquele que se utiliza da inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre os seus semelhantes? Né? E nós vemos isso muito, né, meus irmãos? Infelizmente, né? É dolorido de dizer isso, mas a gente vê na nossa humanidade inteira, no nosso planetinha, que ainda é um planeta de provas e expiações, a gente ainda vê homens, né, utilizando a inteligência que Deus permitiu que ele tivesse e que ele teve a condição, como eu falei mais anteriormente, né, a condição dele se intelectualizar, não é? Dele ter essa oportunidade na reencarnação dele de ter uma missão do progresso, não é? De levar o progresso à humanidade. Então, ele dá essa inteligência para o homem descobrir medicamentos, descobrir vacinas, descobrir como sanar uma doença, não é? Descobrir como fazer para que, numa intempérie da natureza, as construções das casas, né? As construções dos edifícios, que eles superem, né? Uma tempestade, não é? Um terremoto, como a gente vê em países que são mais adiantados até que o nosso, um pouquinho mais nessas questões da intelectualidade, não é? Tudo isso se construindo para esse progresso da humanidade, né? Então ele fala que tristes são aqueles que não utilizam para esse progresso da humanidade, mas sim para muitas das vezes trazer o mal, como tem, né, tantos cientistas que fizeram o quê? Inventaram a bomba, né, a bomba atômica, inventaram tantas situações para as guerras que acontecem, né? A gente até sabe que, às vezes, a gente estuda também sobre a destruição, a gente pensa que a destruição acabou tudo, e não, é só uma renovação, também tem isso, né? Mas, ai daquele que vem de escândalos, né? Então, assim, são coisas que nos levam muito à nossa reflexão, não é? Porque isso tem também, que a gente vai estudar mais à frente, isso tem todas essas questões que a gente semeia, a gente colhe. Então, é para a gente pensar como é que nós estamos utilizando a nossa inteligência, como é que estamos na nossa questão da missão da maternidade, da paternidade, né? De ser um professor, do pessoal da área de saúde. Como é que estamos fazendo isso, né? Será que a gente está olhando só o lado material? Porque pesa,
Nós estamos encarnados no mundo material. Então, essa questão do lado material, ele acaba pesando um pouco, né, em nossas vidas, né? Mas não é só isso, porque a nossa verdadeira vida não é essa material. Então, o que nós estamos construindo como espíritos imortais que somos, né? Qual é a bagagem que nós estamos tendo? É fato que, quando encarnamos, a gente até acaba esquecendo aquilo que foi planejado para que a gente pudesse, né, trabalhar a nossa encarnação aqui na Terra, não é? Onde nós encarnamos, para nós e para aqueles que estão ao nosso derredor, como ele fala lá no início do capítulo, né? Então, é muito importante a gente ter em mente isso. E aí, meus irmãos, eu trago de novo a questão do Livro dos Espíritos, que, como a gente gosta de fazer, é o nosso manual de sobrevivência, né? Está ali no Livro dos Espíritos, tudo, né, que a gente precisa compreender e entender na nossa vida. E lá na questão 578, né, o Espírito pergunta, Kardec pergunta para os Espíritos, ele pergunta assim: o Espírito pode falir na sua missão? Veja bem, nós vimos que a missão dos Espíritos encarnados é instruir, auxiliar no progresso, melhorar as instituições, né, através dos meios diretos e materiais, né? São essas as missões. Podem ser menores ou maiores, depende, mas tudo tem algo para o desígnio de Deus. Então, ele faz essa pergunta, e os espíritos respondem para ele: sim. Se não for um espírito superior, porque o espírito superior ele já conquistou tudo isso, não é, meus irmãos? Ele já conquistou tudo isso. Se ele não for, ele pode sim falir na sua missão. Até porque, como eu falei, não é? Quando a gente encarna, a gente esquece um pouco, né? A gente adormece pelo peso da matéria, né? Mas sempre há algum caminho, alguém que chega em nossa vida para nos direcionar, tentar nos direcionar para aquilo que viemos fazer. Nós só precisamos estar com os olhos bem abertos e as anteninhas bem ligadas, né? É para a gente entender realmente aquilo que a gente veio fazer aqui. E na subpergunta A dessa mesma questão, que é 78, ele fala assim: quais são para ele as consequências disso? Porque tem uma consequência. Se a gente não dá direcionamento, se nós não damos continuidade à missão que viemos praticar na Terra, eu volto a falar, meus irmãos, não estamos nem falando de missões maiores, né? Aquela pequenininha, como ele fala lá, daquele que pega lá a enxada e vai arar a terra, né? Aquelas missões mais simples. Se a gente não fizer com amor e com sentimento, né? O que nós estamos fazendo disso aí, né? Então, ele fala para a gente que tem uma consequência, sim. Terá que recomeçar a sua tarefa. Aí está a sua punição. Além disso, sofrerá as consequências do mal que tiver causado, porque quando deixamos de fazer alguma coisa ou fazemos e causamos o mal ao nosso próximo, isso tem uma consequência, e uma consequência grave, né? E nada passa despercebido a justiça divina, a lei de Deus, não é? Mas como Deus é justo e misericordioso, ele dá a oportunidade da gente, quantas vezes necessário for, de aprendermos a como fazer, né, melhor, fazer diferente, né? E isso está no cabimento da lei, né? E aí, meus irmãos, tem a questão do livre-arbítrio, que está lá na questão 843, o homem tem o livre-arbítrio de seus atos, né? Visto que tem a liberdade de pensar, tem de agir. Então, se ele pensa, se ele planeja, se ele aprende, se ele compreende, se ele apreende, né? Ele tem também o livre-arbítrio de usar da maneira como ele está entendendo que tem que ser, né? E não seguindo aquilo que tem que ser, que e sempre será o bem do próximo, fazer o bem que estiver sempre ao nosso alcance, né? E aí eu vou trazer para vocês, que dá tempo, uma questão que é até um estudo que nós estamos fazendo lá na nossa casa, no Centro Espírita Leon Denis. Nós estudamos todo ano, né, durante um ano,
para um encontro que tem em outubro, que é o encontro do Medicina Espiritual. E esse ano nós vamos estudar, né, o livro No Mundo Maior, que ele vai trazer o caso. São 2 casos, na verdade, mas o caso que eu vou trazer aqui para vocês, que tem a ver com essa questão que nós estamos falando da inteligência do homem como missão, é o caso do Marcelo. Ele está lá no capítulo 8 e capítulo 9. Eu vou trazer um resumo, que é o que, né, vai nos interessando aqui no que a gente está tratando nessa questão do nosso evangelho da noite de hoje. Então, eu vou trazer o resumo do caso do Marcelo. Marcelo, ele sofre de crises epiléticas. Segundo a medicina espiritual, trata-se de uma enfermidade da alma, em que o corpo físico apenas registra as ações reflexas. E aí, né, é onde entra até o que a questão 578 e 578A trouxe para a gente do Livro dos Espíritos. Né? Aí ele narra para nós: portador de sentimentos elevados e generosos, tem, como quase todos nós, um pretérito, ou seja, um passado. Né? Todos nós temos. No caso de Marcelo, isso aconteceu no passado e está repercutindo na reencarnação dele atual, né? Do que nós estamos falando aqui do livro. Né? Quais foram as consequências, né, dele não ter usado o livre-arbítrio dele bem, dele não ter utilizado a inteligência dele bem como uma missão. Então, voltando. Vivido nas paixões e excessos da autoridade, planou em altos níveis intelectuais, de onde nem sempre desceu para socorrer. Portador de vários títulos honoríficos, muitas vezes os esqueceu, precipitando-se na vala comum dos caprichos criminosos. Então, ele teve a condição de se intelectualizar, não é? Mas o que aconteceu? Ele se intelectualizou, mas o moral dele não seguiu junto. E as escolhas dele, né? Por conta da paixão, do orgulho, do egoísmo, não é? Ele se excedeu na autoridade que ele tinha naquela encarnação, né? E ele acabou fazendo mal para muitas pessoas, né? Naquela encarnação. E isso, como a gente estudou, trouxe uma consequência para ele. Provavelmente não trouxe naquela encarnação, porém, nas que viriam, né, houve. E houve também a perseguição daqueles que foram, né, que se sentiram humilhados, vilipendiados, né, que sofreram mal pela inconsequência, né, de Marcelo. Chegada a colheita. Experimentou sofrimentos atrozes. Inúmeras vítimas o esperavam além do sepulcro, né, que isso aconteceu quando ele desencarnou. Entretanto, se errou. Marcelo, em muitas ocasiões, desejou ser bom. Isso nas outras encarnações dele. Porém, os inimigos gritavam, invocando a justiça vulgar. Retiveram longo tempo nas regiões inferiores. Gritavam, invocando, né, a justiça, e nesse longo tempo das regiões inferiores. Saciaram velhos propósitos de vingança, se viciando-lhes a organização perispiritual. Marcelo, em plena sombra da consciência, rogou, chorou, penitenciou-se vastos anos. Por mais que suplicasse, por muito que insistisse nos elementos intercessórios que todos nós temos, né, a ansiada libertação demorou, porque o remorso é sempre o ponto de sintonia entre o devedor e o credor. E o nosso amigo trazia consciência fustigada de remorsos cruéis. Os desequilíbrios perispiríticos flagelaram-no, obstinando-se anos a fio. Né? E isso no plano espiritual, né? Por conta
de uma situação que ele deixou passar pelo livre-arbítrio dele, pelo não crescimento moral dele como um espírito encarnado naquela situação, e ele ocasionou tanto mal que depois, né? E a gente sabe, né? Nós já estudamos doutrina espírita, que é a nossa consciência que nos julga, né? Se alguém agiu contra a lei, ver-se-á dentro de si mesmo em processo retificador, tanto tempo quanto seja necessário. E aconteceu com Marcelo, ele foi socorrido, ele reencarnou num lar organizado. Olha como eu venho falando desde o começo, né? A importância da família, a importância da missão dos familiares, de uma mãe, de um pai, né? No acolhimento desses espíritos, como todos nós devedores da lei, porque se estamos reencarnando nesse mundo ainda de provas e expiações, é porque devemos a lei de Deus e precisamos nos reajustar até ela. Mas como eu falei também que Deus é tão misericordioso e bom, ele nos dá a oportunidade da gente, né, de todos nós, de voltarmos a essa retidão da lei. Não é? Então, ele diante das reencarnações, cada uma que nós vamos vindo, nós vamos nos preparando, vamos, né, nos alinhando, né, com a lei de Deus. E foi o que aconteceu com Marcelo, porque ele teve a intercessão, né, da família, da bondade, própria bondade divina, na importância da família, no esforço dele também na encarnação como Marcelo, né, para se melhorar, que a gente vai ver aqui mais um pouco. Então, Marcelo foi socorrido e reencarnou em lar organizado. Em visita a este lar, André Luiz comenta que a família estava no momento reunida no culto, né, do lar, e todos estavam imersos nas divinas vibrações da prece, cercados de numerosos amigos espirituais, né, fortalecendo o nosso irmão. Após o culto, o pai de Marcelo pergunta como que ele se sente, e ele responde: à proporção que me esforço no conhecimento das verdades divinas, cooperando com a minha própria vontade no terreno da aplicação prática das lições recebidas, sinto que passo cada vez melhor, que me reforço intimamente, recuperando a saúde perdida. Reconheço também que, em me desinteressando da edificação espiritual, distraído da minha necessidade de elevação, voltam as perturbações com intensidade. Então, ele já tem, né, nele, como espírito nessa encarnação, como Marcelo, que ele precisa desses conhecimentos, ele precisa estar nessa linha. Se ele se afasta, ele já vê as suas forças, né, diminuindo e as perturbações voltando. Nessas fases nocivas, desperto alta noite com os membros cansados e doloridos e assaltam-me evidentes sinais de convulsões, deixando-me longos momentos sem sentido. Mas acrescenta que agora, que se consagra zeloso e assíduo, a tarefa de espiritualizante se encontra mais receptiva e observa que a boa vontade é fator decisivo em seu bem-estar. Então, veja, meus irmãos, no afastamento dele, né, em uma reencarnação passada, essa questão dele não ter percebido, não ter, né, naquela encarnação, cumprido com a missão dele, né, de instruir, de acolher, de fazer com que todos aqueles que estavam ao redor deles, né, pudessem progredir, pudessem ser ajudados, acolhidos. Ele fez totalmente diferente, no que redundou para ele em vários tempos, né, que já sabe quantos anos se foram na erraticidade, não é? Sendo futigado por aqueles companheiros que também não entenderam o que passaram, o porquê passaram, até chegar à conclusão dele de uma nova reencarnação e ele ter esse apoio nessa família e poder se acertar. Então, essas condições que a gente viu nas questões 578 é muito importante para a gente repetir. Quando a gente se distrai, porque nós nos distraímos, né? Como que nós nos distraímos a nossa vida com as coisas materiais da vida, né? E a gente deixa passar coisas como estar estudando, estar aprendendo, tanto estudando para crescermos nesse lado
moral, o lado do sentimento, né? Como também de estarmos, né, contribuindo com a nossa inteligência, não é? Para que a gente possa ajudar aqueles que dependem de nós. E a gente às vezes se distrai, a gente às vezes, né, a gente vê muito isso nos jovens, nas crianças. Eu não quero ir para a escola, não quero estudar para quê? Naquela condição daquela idade, ele não consegue compreender por que ele precisa estudar, por que ele precisa se formar, não é? Então, a gente tem que estar atento, nós temos que estar muito atentos aos nossos jovens, na evangelização, quem é professor na escola, quem é pai, quem é mãe, quem é tia, quem é avó, quem não é, né? Dentro da nossa casa, observar como que nós estamos educando, como que estamos levando esse espírito que está sob a nossa responsabilidade para que ele não seja mais um que vá falir. Não é? Como o Marcelo, que faliu em situações passadas, no pretérito. Né? E tem outro caso também que eu vou tentar trazer aqui para a gente ver que isso acontece no passado e pode acontecer ainda na atual encarnação nossa. Né? Isso é de um livro também, eu não consigo me recordar o nome desse livro, tá? Mas era um livro que trazia casos de espíritos e de pessoas que estavam encarnadas ainda, né? Que se afastaram da lei de Deus, se afastaram dessas questões e, por serem renitentes, não estarem conseguindo caminhar ainda, né? Como nós já estamos nos preparando, não sabemos quando, mas já estamos num processo dessa mudança do nosso planeta, né? De sair de provas e expiações para regeneração, nós estamos ainda, né, nesse processo. Alguns espíritos já não poderão mais, por misericórdia divina, também, né, reencarnar no nosso planeta, mas eles não serão apartados, né? Eles serão em outros orbes, estarão afastados em outras situações para poder aprender e caminhar, porque nenhum espírito foi feito para ficar estacionário na vida. Nós precisamos caminhar, porque Deus nos criou simples e ignorantes, mas para atingirmos a felicidade um dia. E a felicidade é isso, é o progresso, é nós cuidarmos uns dos outros, crescermos como espíritos, crescermos moralmente, não é? E esse irmão era um CEO de uma empresa grande, farmacêutica, e ele tinha vários cientistas, né, que trabalhavam incansavelmente em questões de novos tratamentos, novos remédios e tudo mais, e tinha um grupo de cientistas que eles estavam trabalhando com muito afinco na questão do Alzheimer, que é uma doença, né, que atinge tanto hoje, sempre atingiu, e hoje, então, a gente vê muito mais na humanidade, e eles estavam a ponto já de conseguir um tratamento com uma química, um remédio, que traria bons frutos para quem estava iniciante na doença, né? Com boas, né, perspectivas de alcançar, se não uma cura, mas postergar bastante, né? E com muito afinco. E aí esse CEO, ele simplesmente não quis. Ele disse que não, porque se acontecesse de se ter esse tratamento, né, como é que ia ser o ganho material? Né? Porque eles ganhavam em quê? Em remédios, químicas, né, fórmulas que não cura, ajuda em alguns aspectos, mas traz alguns contrapontos, né, alguns efeitos colaterais, e que eles acabam ganhando dinheiro com outros medicamentos, e assim vai, e ele pensava dessa forma, e ele bateu o martelo e disse que não vai fazer, não vai acontecer, e infelizmente ele era um espírito, ele era uma pessoa, né, muito vaidosa, muito orgulhosa, ele era o cabeça, ninguém mandava, ele que mandava, e enfim, né? Até a própria família dele, né, ele tratava ali no laço, né, era só o que ele queria, o que ele mandava, era o que se tinha que fazer. E o que aconteceu com o nosso irmão? Ele foi acometido do Alzheimer. E naquele processo ainda que ele estava, que ainda tinha
lapsos de lucidez, ele simplesmente começou, então, em momentos que tinha, a refletir. E agora? Se eu tivesse deixado fazer o remédio, eu poderia estar me curando disso. Não é? Então, o que aconteceu? Foram momentos que, quando ele teve lucidez, ele de pensar. E aí não tinha mais jeito. Né? Porque nesse ínterim, quando ele começou a acusar aqueles esquecimentos, aqueles lapsos, ele já foi logo retirado, né? Entrou em reunião com os outros que administravam também, né? E chegaram à conclusão, junto com a família, o quê? Tem que tirar. Né? Ele não tem condições mais de ficar como o cabeça, né? O CEO, lá, o mais importante, aquele que designa, aquele que diz que é sim, sim, não, não. Né? O que fizeram? Retiraram ele. A família sempre teve problema com ele porque ele não era um bom pai, ele não era um bom marido. Né? O que eles fizeram? Né? Puseram ele numa clínica, deixaram lá no esquecimento até ele desencarnar. E foi muito triste, né? Ele pensar nisso tudo que aconteceu. Então, nem sempre essas, como diz aqui no Livro dos Espíritos, né? Essas consequências vão ser lá no futuro, só não. Às vezes já começam na própria encarnação daqueles que distraidamente, né, não pensaram nessa questão da inteligência com a moralidade, a asa igual, né? Não pensaram sobre essa questão. E é muito triste isso, porque é um atraso para a humanidade. E a gente para pensar o que será desse espírito, né? O que será desse espírito quando ele atrasa uma humanidade inteira? Se ele podia trazer o bem e não trouxe por questões materiais, questões de dinheiro, né? De ser rico, de cada vez mais, né? E por aí afora a gente vê tantas coisas, né, meus irmãos, que daria aqui uma noite inteira a gente falando que a gente vê aí, a gente ainda vê, né, ser no nosso planeta acontecer, né? Onde a gente vê a educação sempre sendo colocada em segundo plano, sendo sempre colocada a saúde em segundo plano, né? Quiçá, hoje até já temos alguma coisa melhor, esse sistema aí do CISREG, aqui pelo menos no Rio de Janeiro, ajuda bastante as pessoas nas questões de alguns exames, de consulta, mas mesmo assim ainda não é. As pessoas ainda precisam, alguns, quem tem, quem pode, né, pagar um plano de saúde, que mesmo assim a gente pagando um dinheiro que não é fácil, ainda mais para quem já tem a idade, né? Como eu, já tenho uma idadezinha um pouco mais, né? Já passamos, né, do 6.0, a gente vai aumentando, chega uma hora que a gente nem pode mais pagar, porque a gente não tem salário para isso, né? Infelizmente. E sem contar com as questões da guerra, questões que a gente está vendo tanto aí, né? Feminicídios. Nossa, às vezes a gente para assim, nossa, se a gente não estudar, se a gente não compreender o Evangelho de Jesus, se a gente não orar, né? Se a gente não tiver firmes, com pensamento firmes, que nada está sem o olhar de Deus, não é? Às vezes a gente até para pensar, meu Deus, será que é isso mesmo? É o progresso mesmo? Será que isso está acontecendo mesmo? E nós, espíritas, não podemos enveredar por esse caminho. Senão nós não vamos ser aquele pensamento nas nossas vibrações, nas nossas preces, né? Orar pelo nosso planeta, orar pelos nossos administradores, orar por todos nós, um orando pelo outro, não é? Para que a gente tenha força, para que a gente possa ajudar para que essa fase, que, se ela existe, é necessário existir, né? É aquele momento que está dando aquela revolução, né? Está dando para dar aquela limpada, né? Mas não é fácil, né? Quem passa é difícil, Então, são essas questões que a gente precisa entender. Tem umas questões aqui também, a 200 do Livro Consolador, 206 e a 207, né? Pergunta para Emmanuel,
E Emmanuel nos fala, isso vai bater bem com um pedacinho do Evangelho que nós estamos estudando hoje, né? Para quem entrou um pouquinho depois e não percebeu, nós estamos estudando sobre a missão do homem inteligente na Terra, né? Ele fala que a inteligência é cheia de méritos para o futuro. Isso o Espírito Ferdinando vem mostrando para a gente, está no Evangelho. Desde que seja bem empregada. Se todos os homens que são bem dotados de inteligência se servissem dela de acordo com a vontade de Deus, a tarefa dos espíritos para fazer a humanidade avançar, seria fácil. Infelizmente, muitos a transformam em instrumentos de orgulho e de perdição para si mesmo, conforme foi o caso que eu trouxe para vocês. E como ele tem muitos, né? Que traz para si mesmo a perdição, por conta do orgulho, da vaidade, né? A pessoa não pensa no futuro, ela não pensa como um espírito imortal. O seu Paulo Cordeiro, né, que é o desencarnado, já que vocês devem conhecer, quem não conhece, foi o marido da dona Amália Cordeiro, ele falava muito isso para a gente. Nós precisamos, né, compreender, começar a pensar como espíritos, começar a viver isso como espírito, para que a gente não se perca, né, de nós mesmos. Então, isso é algo que a gente precisa ter na nossa mente, precisamos compreender isso, que somos espíritos imortais. E nós podemos ajudar, sim, uns aos outros, e ajudar a espiritualidade benfeitora, maior, que dirige o nosso planeta, que dirige o nosso Brasil, né? Para que se amane, se abrande essas situações, né, que estão acontecendo. Né? É como diz, né? O escândalo há de vir. Triste é por quem vem, né? Então, ele fala isso, e a gente não pode... Será que a gente ainda, né, tem essas questões dentro de nós? Não precisamos estudar mais, estarmos mais firmes dentro da doutrina espírita, porque a doutrina espírita é para a nossa vida. É para a nossa vida, né? A gente costuma, lá no céu, de falar, nas salas de aula, dos estudos, né, das obras básicas, né, sistematizados da obra básica, tem muitas pessoas que são umbandistas, que são evangélicos, que são de outras denominações religiosas que vão estudar, porque eles não conseguem encontrar na denominação religiosa deles as respostas, né, que a doutrina espírita nos dá, nos faz pensar, não é a gente aceitar o que vem, né? A gente precisa refletir diante, né, desses ensinamentos, principalmente de Jesus, né? Então, a gente tem isso, a gente pode fazer isso, né? Então, as dificuldades vão chegar, Denise, vão bater na nossa porta em alguma época da nossa vida, se já não bateu, um dia vai bater, faz parte do nosso crescimento como espírito. Não vai mudar, mas vai mudar a nossa maneira de encarar essas dificuldades. É isso que é importante na nossa vida, não é? Às vezes milagres não vão acontecer, aquilo que está ruim não vai deixar de acontecer de uma hora para outra, mas eu vou entender com outros olhos aquilo que está acontecendo comigo, com a minha família, ao meu derredor. Então, o que eu posso fazer para melhorar, para suavizar essa dificuldade que vem até a gente, né? Então, vamos lá, mais um pouquinho, que a hora está passando, né? Na questão 206, deixa eu pegar aqui, vocês vão me dar licença que eu vou ler. Ele pergunta assim: como é considerada no plano espiritual a posição atual intelectiva da Terra? E olha, vamos parar aqui para refletir que esse livro Consolador, que vocês devem conhecer, né? Deixa eu acertar aqui, o Consolador, eu botei a minha mãozinha bem na frente. O meu é bem antiguinho, tá? Capazinho antigo. Tá todo despencadinho de tanta gente mexer, da gente consultar, né? Isso foi lá nos meados de 1940, né? Mais ou menos isso aí. E aí ele fala assim: os valores intelectuais do planeta, nos tempos modernos, sofrem a humilhação de todas as forças corruptoras da decadência. Isso lá em 1940. Nós estamos em 2026. A gente está vendo isso?
né? A atual geração, que tantas vezes se entregou à jactância, atribuindo a si mesma as mais altas conquistas no terreno do raciocínio positivo, operou os mais vastos desequilíbrios nas correntes evolutivas do orbe, com o seu injustificável divórcio do sentimento. Olha, e mais uma vez a gente falando de sentimento, né? Falando de moral, falando de amor. Se a gente olhar o Evangelho, Jesus, toda a caminhada dele, todos os ensinamentos que ele deixou, está ali. Se não está escrito a palavra amor, está incutido o sentimento. Porque é só pelo amor que a gente vai crescer. É só pelo amor que a gente vai superar as dores que a gente precisa passar. Se a gente errou, né, a gente tem que se ajustar com essa lei. Mas quando a gente pensa com sentimento, a gente consegue passar por ela, né? Bem, não vou dizer nem com... A gente poderia até estar falando com resignação, mas resignação é uma palavra... É difícil. Quem está doendo, quem está sentindo alguma dor, ser resignado, né? Ser resignado. É difícil, nem todo mundo consegue. A gente tem, né, que entender também essas questões, né? Mas muitas das vezes dói porque a gente agiu em algum momento da nossa vida, pretérito ou atual, saiu dessa linha reta, que é a justiça divina, a lei de Deus, né? Aí ele fala isso. Nunca os círculos educativos da Terra possuíram tanta facilidade de amplificação como agora, em face da evolução das artes gráficas. Aí ele fala ainda dos livros e dos jornais. Hoje, né, na atualidade, a gente tem muito mais rápidos meios de comunicação, não é? A internet, né, as mídias e tudo mais que a gente tem. Até a criança pequenininha, hoje a criança pequenininha, meus netos, com 2 anos, já sabe o que é o símbolo do YouTube, né? Você tem que ficar ali em cima para que eles não entrem, né? Não vejam situações que não é para ver. Né? Não é para a criança ficar um dia inteiro com o celular na mão, um tablet ou no computador. Né? Hoje é até provado que até mal faz. Né? Então, mas tem os livros. Graças a Deus, na minha casa, os meus netos, eles têm uma tia que é diretora de uma editora, né? Então ela dá muito livro, para eles, então eles desde bebezinhos, desde pequeno, eles têm contato com os livros, né? E sempre livros educativos, sempre livro educativo para cada faixa etária na qual eles passaram, né? Então eles têm o hábito da leitura, eles têm um hábito que a pequenininha que não sabe ler ainda, né? Ela gosta que você sente com ela para ler um livro, né? Você vai lendo e ela vai imaginando. Tem livros de que ela já leu, a mãezinha dela já leu tanto, que ela já sabe o livro. Aí, quando a gente vai começar a ler, ela já termina falando, ela já sabe o que está escrito ali, né? É o que a gente vai falar. Ela não sabe ler, mas já guardou na cabecinha dela o que é. Voltando aqui, jamais o livro e o jornal foram tão largamente difundidos, né? Entretanto, a imprensa, quase que de modo geral, é órgão de escândalo para a comunidade e centro de interesses econômicos, para o ambiente particular, enquanto que poucos livros triunfam sem o bafejo da fortuna privada ou oficial, na hipótese de ventilarem os problemas elevados da vida. A gente vê muito mais notícias de coisas ruins, que se você ligar uma televisão 8 horas da manhã e desligar às 10 horas olhando os noticiários, você vê muito mais notícias repetidas ruins do que alguma que vai fazer você ficar bem. Então, até isso a gente tem que escolher, né? Nós não podemos ficar à parte da sociedade, à parte das notícias, né? Mas ficar o dia inteiro com aquela notícia ruim na nossa cabeça, colocando a gente para baixo, deprimindo, aí nós temos que fazer as nossas melhores escolhas, né? Temos que pegar o Evangelho, ler, fazer a nossa prece para que a gente possa ficar bem, né? E a questão 207, ele pergunta para Emmanuel: a decadência intelectual pode prejudicar o desequilíbrio do mundo? Olha só, 1940. Sem dúvida. E é por essa razão que observamos na paisagem político-social da Terra as aberrações, os absurdos teóricos,
os extremismos operando a inversão de todos os valores. Excessivamente preocupados com as suas extravagâncias, os missionários da inteligência trocaram o seu labor junto ao espírito por um lugar de domínio, como tantas situações que a gente vê. Eu não vou nem terminar de ler essa questão. Não é? Então, meus irmãos, a gente precisa ter muito cuidado. Né? Então, a gente precisa entender que missão não é só a missão de governar um país, governar um estado, ser um administrador de uma grande empresa, né? Aquele simples homem da terra que vai lá plantar o alimento que ele colhe para si, que ele colhe também para todos, né? Como é que nós nos alimentamos? Não é isso? É uma missão de como é que eu vou fazer? Quando eu cuido, uma coisa mais singela, quando eu cuido de uma plantinha, qual é o sentimento que eu coloco quando eu estou mexendo ali, botando um adubozinho, né, naquela plantinha? Né? Qual é o sentimento que eu tenho quando eu vou atender um paciente? Qual é o sentimento que eu tenho quando eu vou dar uma aula para um jovem, para uma criança? Qual é o sentimento que eu tenho quando eu vou evangelizar o jovem, ou uma criança, ou o bebê? Né? Porque às vezes a gente pensa que o bebê, como é que o bebê vai ser evangelizado? O bebê está no corpinho que não entende, mas ele é um espírito imortal. Muitas das vezes ele ouviu isso lá, principalmente aquele que já é criado, que os pais vão na casa espírita, né? Que ali ele já teve, às vezes como espírito, a gente sabe até muito mais do que nós. Tem uma bagagem muito maior. De repente, aquele espírito ali tem uma missão a cumprir, né? Uma missão até maior, quem sabe, né? Não sabemos do nosso planejamento reencarnatório. Então, precisamos estar atentos a isso, né? Então, esse evangelho que nós estamos estudando hoje, ele é riquíssimo para a gente explorar, né? É riquíssimo para a gente pensar sobre ele, refletir. Qual é o meu papel aqui na Terra? Qual é o meu papel dentro da minha casa como mãe, como avó, né? Como tia? Né? Qual é o meu papel como evangelizadora? Quando eu vou lá na casa espírita evangelizar aquelas crianças que vão lá, como é que eu vou? Eu vou passar os ensinamentos do Cristo com que sentimento? Aquela criança que é mais levadinha, né? Aquela criança que tem tanta situação, porque a gente está recebendo tanta criança com autismo, né? Com tanta dificuldade nesse campo. Como é que eu estou agindo dessa forma? Eu estou me instruindo, né? Como é que eu estou fazendo para poder fazer o meu papel, a minha missão melhor? Os professores, como é que eu vou para a sala de aula? Sei que vou encontrar crianças que vão até me fazer grosseria, me peitar, não querem nada, né? Tem jovem que, infelizmente, você vê que talvez seja uma encarnação, entre aspas, né? Perdida, né? Qual é o valor? Qual é o sentimento? Você ora. Você bota o nome da sua turma lá na irradiação para que ele fique melhor. Isso é missão, por mais pequena que seja. Mas olha o papel, a importância que a gente tem que ter, né, para com o próximo, para a comunidade. É o futuro do nosso país. Né? A criança na evangelização, o jovem, é o futuro da nossa casa espírita. Vocês já estudaram, já leram? Tem um livro de Luiz Sérgio que ele fala dos bastidores de uma evangelização. O que acontece nos bastidores de uma evangelização? Né? Às vezes as pessoas, não quero ser evangelizador, não quero ficar com criança, não, dá trabalho. Como é que é isso? A gente não sabe que é um trabalho que não tem estrelismo, é um trabalho que não é fácil. É um trabalho que muito poucas pessoas querem fazer, mas é um trabalho de tanta importância numa casa espírita. Né? Então, meus irmãos, é isso que a gente tem que avaliar. Né? É isso. Tem um livrozinho que o meu já deve ser, eu vou mostrar aqui para vocês. Não sei se ainda é essa capa, porque ele é antigo, de Dorian Contre. Como ele fala de educação, como que ele fala dessa questão da inteligência, como fazemos, né? A educação segundo o espiritismo de Dorian Contre. Fica a dica, né? Então, meus irmãos, já são 19h58, eu tenho 3 minutinhos para a gente fechar, não é?
eu espero, né, que esse estudo da noite de hoje, que ele fale aos nossos corações. Não sei de tudo, né? Eu estudo, nós que ficamos aqui fazendo uso da palavra, nós estudamos muito. Por que a gente fala, né? Porque tem um espírito amigo da nossa casa, um dos diretores, ele fala, né, que se a gente está nessa questão, né, algumas questões que a gente tem é porque a gente deve, né? Então a gente precisa estudar, a gente precisa aprender para a gente poder passar adiante para o outro aquilo que a gente está conhecendo. A gente não conhece tudo de uma única vez, de uma encarnação só, a gente não vai conhecer tudo, né? Mas o pouco que a gente conhece, o pouco que a gente sabe, a gente tem que passar adiante para o outro, para aquele que ainda não sabe. E isso está nos desígnios de Deus, como ele fala, né? Desenvolver as inteligências retardatárias, né? Então, isso é muito importante que a gente estude, que a gente assista às palestras dentro da nossa casa espírita, que a gente se sinta pertencente àquela casa espírita. Ou seja, quem frequenta o Centro Espírita Zilda Gama, que ele se sinta parte integrante, né, dessa instituição. Né? É assim que a gente tem que colocar como importância, porque a gente não sabe o bem que ela faz para a gente, o quanto que esses espíritos nos acolhem, nos ajudam nesse entendimento que a gente precisa ter para nós, primeiramente, para o nosso progresso como espírito imortal e para que a gente possa levar para os outros, começando na nossa família, né, com nossos filhos, nossos maridos, os nossos netos, nossos sobrinhos, e daí, né, para a sociedade, aos nossos vizinhos. Sempre tem um vizinho que pergunta alguma coisa, vai se chegando, perguntando, né? Então é isso, meus irmãos, que a noite de hoje seja de muita alegria para todos nós, tá? Muita paz. Bom, minha querida Denise, nós só temos a agradecer um tema que você trouxe para nós, muito importante, e que vamos refletir mesmo. Importantíssimo quando você disse aí no momento, você disse o que nós estamos construindo para a nossa elevação espiritual nessa encarnação. E aí você trouxe todas as oportunidades que nos são dadas. Isso foi muito bom. Só tenho a agradecer, minha querida. Eu que agradeço pela oportunidade do estudo, né? Que é primeiramente para nós mesmos, né? E a gente poder estar aí, a minha primeira vez, gostei muito, me senti muito bem. E foi muito bom estar com vocês. Espero ter atingido o objetivo, né? Para todos nós, e que a gente fique melhor, né? Sempre melhorar, sempre caminhar para frente e para o alto. Sente bem, porque somos levados a refletir, é isso que a doutrina faz. Ela não impõe nada, né? Nada. Só faz a gente refletir e chegar à conclusão. Se não conseguimos refletir e chegar à conclusão, calma, uma hora a gente vai acertar, uma hora a gente vai chegar. É só persistir, perseverar, né? Se determinar ao conhecimento. É isso que nós precisamos. Com certeza. Então, nesse momento, nós convidamos a todos os irmãos que estão conosco, ou aqueles que só poderão assistir mais tarde, elevar o pensamento e pensar em Jesus, em Deus, nosso Pai de amor e bondade. Pela oportunidade que nos deu, Senhor, nós agradecemos por esses momentos de aprendizado que a nossa irmã Denise nos trouxe, momentos para refletirmos nessa nossa caminhada, onde desejamos, Senhor, a cada dia dar um passo a mais na nossa evolução espiritual. Agradecemos a nossa mentora Zilda Gama, aos bons espíritos que estiveram conosco e que continuem conosco, nos acompanhando, nos abençoando. E a Deus, esse nosso Pai, tão amoroso, tão bondoso e misericordioso, nós pedimos, Senhor, que abençoe a todos nós, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.
Ô, querida, então, olha, aquele abraço. Sim, aquele abraço bem acertadinho. Fica com Deus. Vocês também. Fiquem com Deus, tá? Graças a Deus. Beijo. Tchau. Tchau.